voltando do México, vindo agora para a universidade, não é claro, trazendo toda essa carga aqui, né? Evidentemente. Considerando, professor, a atuação do senhor no programa de pós-graduação em educação aqui, quais são as principais linhas de pesquisa que o senhor tem desenvolvido ou orientado no programa? Se eu puder dar alguns exemplos do que está sendo e o que é que o senhor trouxe de experiência de lá que está conseguindo ajudar os alunos daqui para desenvolver suas pesquisas. Para responder a sua pergunta, eu vou ter que retroceder 15 anos, assim, né? Porque quando eu entrei no programa de pós-graduação, eu entrei como um aluno de iniciação científica, certo? E o nosso programa sempre foi referência em História da Educação. Tanto pela professora Esther Vilas Boas, que estava desde a constituição desse programa, desde vamos dizer assim, a proposta do programa para ser submetido à CAPES, há 15 anos atrás, né? Então, ali nós tínhamos professores referências em História da Educação. A professora Esther, a professora Railane, Andresa Dias Navarro Barreto, recém-chegada da UFRN. Nós tínhamos a professora Ilka Miglio de Mesquita, a professora Simone Amorim, Então, nós tínhamos um time forte no campo da História da Educação, sem esquecer o professor Cristiano Ferronato e a professora Vera Maria, que chegaram posteriormente, mas contribuíram para robustecer o campo da História da Educação. Então, quando eu entro em iniciação científica, quando eu tinha 19 anos... Você estava logo da época que você Na época, eu fui dos primeiros estudantes de iniciação científica. Eu não conto a minha entrada no PPED como aluno de mestrado. Eu conto 3 anos anterior, que foi a minha entrada como aluno de iniciação científica. Enquanto graduação de serviço social. Graduação de serviço social. Eu cursava uma disciplina dessas, que chamamos de disciplinas gerais, fundamentos antropológicos e sociológicos, chamadas disciplinas universais. E a professora Railane era quem ministrava essa disciplina lá na Unite Campus Estância, porque eu sou de Itabaianinha, então o Campus Estância atendia os estudantes da região centro-sul do estado. E a professora Railane me convidou para fazer parte, no segundo semestre do curso de serviço social. No segundo semestre, ela me convidou para fazer parte de um projeto intitulado Memória Oral da Educação em Sergipe. Começou bem. Comecei bem, comecei com o pé direito, e aí eu andava com um gravador nos 75 municípios de Sergipe, chegava de motoboy. Coitado! E aí eu ia atrás do professor mais idoso, professor com maior representatividade local naquele município, e realizava uma entrevista de história oral com esse professor. E aí durante 3 anos eu reuni mais de 100 entrevistas. Caramba! Então eu já tinha assim régua e compasso para a construção da minha dissertação. É tanto que foi muito fácil fazer a minha dissertação. Porque eu já tinha todas as entrevistas transcritas, já tinha sido aprovada pelo Comitê de Ética. Diferente dos alunos que entram hoje, em 2 anos tem que submeter projeto, Comitê de Ética. Fazer os ajustes no projeto, que às vezes muda totalmente. Então a iniciação científica foi todo um diferencial nesse ponto. E aí, eu, finalizado a iniciação científica, passei em primeiro lugar no mestrado, fui bolsista. E finalizando o mestrado, eu estudei no mestrado as escolas rurais em Sergipe, 1947 e 1951, que foi justamente o período de expansão das escolas primárias rurais. Desenvolveram por um projeto nacional desenvolvido pelo INEP, José Hollenberg Leite aqui em Sergipe, junto com o diretor da Instrução Pública, Crisio Cruz. E aí, finalizada a minha dissertação, eu percebi agora que era necessário ampliar os horizontes e dar uma perspectiva internacional. É quando eu vou até São Paulo, para a Unesp. Por que eu escolhi a Unesp? A Universidade Estadual Paulista, lá no campus de Marília, interior de São Paulo. Porque a professora Rosa Fátima, que desenvolvia um projeto em âmbito nacional, ela desenvolvia pesquisas sobre escola rural, em perspectiva internacional. Rosa Fátima foi sua orientadora? Foi. Rosa Fátima de Souza Chaloba. E aí, lá em São Paulo, é que eu vou para o México. Voltando, aí eu faço a entrevista para ser professor da Universidade Tiradentes, lá do México. Eu já saí do México quase que contratado. Sim. Não realizou o sonho. Foi. Zerei. Zerei. Porque eu saí do México, eu entrei no avião já
quase que com vínculo profissional com a Universidade de Tiradentes. Então, em 2020, em setembro de 2020, quando eu retorno, eu fui em 2019, setembro, voltei em setembro de 2020. Quando eu retorno, eu já vim fazer os exames admissionais e comecei a lecionar na Universidade de Tiradentes, na graduação em Serviço Social, né? Fui coordenador desse curso. E aí, por um processo também seletivo, inicio, né, no programa de pós-graduação em Educação. E desenvolvo pesquisas em História da Educação. Porque a CAPES, ela reivindica a coerência do currículo dos professores. Eu não, no estrito senso, a própria terminologia diz, estrito é algo que você se torna cada vez mais especialista. Então, eu não poderia fugir, por exemplo, estudar hoje educação especial. Ou estudar qualquer outra temática, né? Porque a educação tem mais, a própria Amped tem mais de 20, 30 GTs. Então, a pesquisa em educação, ela é extremamente pulverizada. Educação especial, educação quilombola, educação indígena, políticas educacionais, educação em gênero. Eu poderia ficar aqui o podcast todo dizendo das linhas, dos grupos que existem ancorados no que a gente chama de educação. Então, eu sigo com a história da educação. Atualmente, eu oriento 3 dissertações de mestrado. Né? Quero dar uma ênfase especial, é da professora Gilmara, lá do município de Itapicuru. Ela desenvolve uma pesquisa sobre memória de educadoras. Então veja que aquele projeto de 15 anos atrás, ele segue sendo desenvolvido de alguma forma. Utilizando a mesma metodologia da história oral, a aluna Gilmara, ela desenvolve, lá no município de Itapicuru, uma pesquisa que tem por objetivo compreender os modos de educar das professoras lá em Itapicuru. Dito isso, não é? Essa é uma dissertação que é emblemática, também é da aluna Adeide, lá de Rio Real. Se eu penso sempre o rural, não é? E eu sempre, quando recebo um estudante para cursar o mestrado, eu observo a trajetória dele e os interesses e o que o programa pode oferecer de melhor para aquele objeto de pesquisa, vamos chamar assim. Então, a Deide, ela estuda o processo de fechamento das escolas do campo. Hoje, se você anda pelo interior do estado e pelo interior do Brasil, você vai ver que as escolas do campo estão sendo fechadas. As escolas do campo hoje estão servindo de curral, estão servindo de canil, estão servindo para abrigar pessoas, não é? Em situação de insegurança habitacional, não é? Então, se perdeu a finalidade da escola do campo e o campo hoje está relegado a quase nada, não é? E eu também destaco a dissertação de Marbene, que estuda a BNCC para o ensino de geografia. É uma professora de geografia. Minha área. É uma professora de geografia. Então, assim, não é que eu esteja restrito à história da educação, mas eu sinto que eu ofereço melhores condições quando se trata de pesquisa em história da educação, mas eu também me sinto à vontade. Esse é o projeto Guarda-Chuva do senhor? É, o projeto Guarda-Chuva. Esse projeto Guarda-Chuva que está na plataforma Sucupira, ele chama História da Educação, Perspectivas Temáticas, século XIX e XX. Que é justamente a função dele é ser abrangente para ancorar pesquisas, não é, menores, vamos dizer assim, mas que de certa forma descendem desse tronco comum. Porque a história da educação tem tanta vertente, Isso, tanta coisa que pode ser trabalhada. Uhum. E assim, dos objetivos do podcast é justamente esse, para que outras pessoas sobre o que é essa temática e conheçam um pouco mais e talvez assim, então se eu quero estudar sobre isso, talvez seja interessante procurar o currículo e conhecer um pouco mais sobre as publicações do professor Rony. E eu acho que algumas pessoas têm uma dificuldade, professor, de fazer uma relação, assim, qual a importância, qual a relevância desses estudos de história da educação, né, para os desafios e possibilidades da educação hoje? Então, nós temos um PNE, né, o Plano Nacional de Educação, que a cada decênio se lança novas metas. Uma dessas metas é que os professores, né, atinjam uma certa porcentagem de professores matriculados em programas de pós-graduação. Outra meta, que é a meta número 5, é para que as crianças sejam alfabetizadas até, né, a idade certa. Né?
Então, assim, estamos muito aquém das metas, mas as pesquisas desenvolvidas no programa de pós-graduação e em História da Educação contribuem, né, para o alcance das metas, tanto por formar melhor seus professores, né, formar melhor pesquisador, e aqui no Brasil, professor barra pesquisador, não está, na sua grande maioria, no chão das indústrias, desenvolvendo tecnologia, são pesquisadores junto às universidades e na educação básica, não é? Então, eu sempre eu desafio as minhas orientandas. Essas, claro, não se trata de um mestrado profissional, mas eu sempre interrogo qual é o impacto na educação básica. Porque são 3 professoras da educação básica que eu estou orientando. Gilmara, Marbene e a Deide. Então, para a Deide, eu lancei a seguinte questão. A Deide, em que medida a sua dissertação vai barrar o processo de fechamento das escolas do campo? Não é só para engavetar. Só para ter um não só para ter um título, né? Tem que ter um impacto realmente social. Não. E eu pergunto para Gilmara, não é? Qual é o porque a escola, a escola que ela trabalha é no meio rural, que também sofre as ameaças, não é, de ser fechada. Então, se você fortalece a memória daquela instituição, fortalece o senso de pertença. Sim. Fortalecendo o senso de pertença, eu duvido que essa escola seja fechada. As escolas mais isoladas, enfraquecidas, desvinculadas dos movimentos sociais, essas são se consistem numa presa fácil para o neoliberalismo. Sim. Porque a lógica do neoliberalismo para a gestão educacional é otimizar. Fecha a escola, coloca o transporte escolar e os alunos vão para as escolas da cidade. Sim. Então, se você forma uma professora como Gilmara, com a mentalidade histórica, reconhecendo a necessidade de trabalhar nos alunos, não é, a formação desse senso de pertença com a escola, eu duvido que essa escola seja fechada. Quer dizer, nessa desculpa de levar para a cidade, porque em tese teria uma estrutura melhor, você fecha a escola, perde identidade, essas crianças, né, que essa situação. E o campo fica esvaziado, ocioso, entregue ao alcoolismo. Se você fecha uma escola no campo, você tem ali um hiato aberto naquele espaço. Tanto pelo êxodo rural, né, que as pessoas vão sair, esse fenômeno é antigo na geografia, não é? Mas ali vira um ambiente desolador. As reuniões dos líderes de comunidade que aconteciam na escola não acontecem mais. A quermesse, o bingo. Perdeu toda a cultura. Perdeu toda a cultura, toda a presença do Estado sai. Não é? Uma missa que aconteça quinzenalmente, não é? Enfim, o posto de saúde que às vezes funciona ali, não é? Para receber a visita do médico, do cirurgião dentista, que faz algumas adaptações e acaba sendo ali a escola, o epicentro de toda a agitação cultural. E isso gera um problema para as cidades, porque esse próprio êxodo rural vai gerar uma gama de pessoas para as cidades, sem estrutura, sem educação, sem qualificação profissional. Sem identidade de si também. Isso, aí não tem o que trabalhar, onde morar, vai viver nas favelas, isso, né? Não tem esse sentimento de pertença mesmo como o professor tem colocado. Muito, muito legal, professor. Assim, porque a gente fala história da educação, e até mesmo para a gente que está dentro da universidade, eu estudo tecnologia, educação, mas com tecnologia. Aí a gente ouve falar de história da educação, mas assim, tem várias possibilidades. É um problema que acontece muito no doutorado, logo quando eu entrei, porque tinha uma galera da linha 1 de tecnologias que olhava para uma disciplina que tinha muita história da educação e ficava, tá, ok, para que eu vou estudar isso? Que diferença vai fazer na minha pesquisa? Sendo que tá ali na base, você encontra muita coisa na base. Você precisa dessa formação básica. Não, e só esse relato do professor, da questão do aprendi no México, no metrô eu aprendi, a gente vai entender que mesmo na parte de educação e comunicação, tem toda essa questão da pertença, porque não adianta você chegar para os meninos ensinar tecnologia, aplicativos e tal, se não tem esse sentimento. E a história da educação vai bem mais além. E tipo assim, se você passa mais da metade da sua vida dentro de uma escola, sua identidade está vinculada com aquela instituição escolar. Não tem para onde fugir. Aí o povo
não luta pelo lugar que nasceu, que cresceu, e depois fica, tá, ok. Que nem a sua questão, não me sinto latino-americano. Pode ter vindo Sim, disso sim. também. E não se pode pensar um doutor em educação que quando fale assim, Maria Montessori, quem é? É. Não se pode ter um doutor em educação que se fala o Emílio da Educação Rousseau. Não sei. Não é? Então, um doutor em educação, apesar de ser estrito senso, não se pode pensar um doutor em educação que não conheça os clássicos, que não tem uma formação da base. Porque a gente fala assim, educação hoje, e a gente liga muito à educação escolar. E nós temos uma imagem muito óbvia da escola na contemporaneidade. Mas a escola, como conhecemos hoje, ela é fruto de um projeto educacional cunhado na modernidade. Aí você não sabe o que é modernidade. Aí fica difícil. Por isso que tem que estudar a história da educação. É inevitável. Não tem pra onde Conhece fugir, sua não. escola como hoje. É. Nessa estrutura de hoje, Você mas conhece hoje. Mas E não você diz, entende não, nem isso aqui é de hoje. Se você não for olhar na entende o história da processo. educação, Por que chegamos assim? Por que essa estrutura? É. Por que essa organização de cadeiras? o processo é importante. Por que essa Processo. pedagogia, mais mulheres na parte da pedagogia? A feminização do Né? magistério. Por que isso? E tem todo um histórico que a gente precisa entender para compreender a situação atual. Por exemplo, um aluno da área da tecnologia que vai desenvolver um aplicativo para ser trabalhado na formação de professores. E ele chega nesse curso lá na Secretaria Municipal de Educação, não sei, Tomar do Jeru, e ele se depara com 70 mulheres professoras. Ele vai naturalizar aquilo. Se ele não conhece que o processo de feminização do magistério é algo que se deu historicamente na virada do século XIX para o século XX, porque a profissão surge masculina, mas com a expansão da escola se precisava, não é? Se precisou baratear essa mão de obra, logo as mulheres assumiram esse posto. E aí, para cuidar de criança, precisava da maternidade, daquilo que vinha do feminino, do suposto feminino. É isso. Bom, a gente já falou de história da educação, já falou do sanduíche. Agora temos a última pergunta. Como você percebe o impacto dessas suas atividades aqui dentro da Universidade de Tiradentes? Que eu acho que já tem um vínculo aí com as outras respostas que você deu. Então, esse impacto, ele se dá de diversas frentes, eu vou dizer assim. Além de ser professor aqui da Universidade de Tiradentes, eu fui professor 2 anos e meio de educação infantil. Porque eu queria ter experiência profissional de professor da educação básica. Isso algo que faltava, porque um doutor em educação, ele precisa dizer, eu conheço a educação em todos os níveis. Se você não diz isso, você está Faltando alguma coisa. Tá faltando alguma coisa, até porque você vai ser questionado depois. Mas esse aí é um pesquisador de gabinete, você acha que as pessoas não comentam? Sim. Se chega um professor para dar uma palestra de escola básica, É porque você não está na sala de aula. É porque você não está na sala. Então eu não queria ouvir esse argumento. Então eu fui 2 anos e meio professor de educação infantil, né? E que me conferiu uma experiência, sim, uau. E que você ouve no relato de pessoas que estão até hoje. E que eu escuto nesses relatos e aprendi com essas crianças, não é? Conheço as dores e delícias da educação básica, ninguém me conta nada, porque não, né? Porque eu vivi. Ninguém diz. Então assim, e isso é algo que eu reivindico das minhas orientandas. Qual o impacto na sala de aula? Né? Qual o impacto para atingir aquela meta 5 do PNE? Alfabetização na idade certa. Então, é preciso ter um cuidado com a formação de professores no Brasil, não é? Porque nós estamos num momento delicado no que diz respeito à formação de professores. Ninguém quer ser mais professor, nós vivemos a crise, eu não estou dizendo nenhuma novidade, nós vivemos a crise das licenciaturas. E essa crise das licenciaturas, ela se apresenta de várias frentes. Pela desvalorização salarial, nós estamos vivendo um desprestígio do magistério. Tem campanhas publicitárias, né, que a chamada é a seguinte: seja professor e aumente sua renda. O que é que isso significa dizer? Que a gente está fazendo um bico
Meu Deus É? do céu. Então, o programa de pós-graduação em educação da Universidade Tiradentes precisa barrar a crise na licenciatura. Porque nós somos ali, não é, um grupo de 10 professores que pensam educação. Não é? E recebemos, na sua grande maioria, professores da educação básica. Precisamos fortalecer a formação continuada. Né? Não só é legítimo que os professores procurem o nosso programa com o objetivo de ascender na carreira, isso é legítimo, mas que, sobretudo, não é, represente um impacto, que isso se reverbere dentro da escola. Porque, senão, nós vamos fazer pesquisa só entre os pares. Aquele artigo que eu publiquei, se não chega ao professor da educação básica, nada serviria. Então, esse sistema de ranquear a quantidade de produções, né, que é assim que é avaliado os programas de pós-graduação, está sendo revisto, né? Por conta que é preciso estreitar a comunicação, o fosso que existe entre a educação básica e ensino superior, especialmente na pós-graduação. Pesquisa sem impacto social. Não é pesquisa. Não é pesquisa. Então é isso, Bianca. É isso. Muito obrigada. Por Foi. nada. Queria agradecer ao professor, né, pela essa disponibilidade, por em tão pouco tempo, né, esclarecer tantas coisas Sim, sobre deu história tanta da coisa pra educação, pensar. conseguiu trazer tanta informação, ajudou a gente aqui a pensar. E assim, quem quiser fazer uma experiência, quem quiser conhecer um pouco mais sobre história da educação, o professor Rony é um dos professores do nosso programa de pós-graduação em educação, que trabalha com a história da educação rural, né, professor? Claro, tem outras atuações, mas quem quiser conhecer um pouco mais, site do PPD, tem lá os professores, Sim. as suas áreas de atuações, ou quem puder E o link também pro currículo. procurar, e o currículo, né, professor, para poder ingressar, quem sabe, no mestrado, no doutorado aqui na Universidade Tiradentes. Eu queria finalizar dizendo, né, que esse espaço é privilegiado para divulgar, né, o que nós fazemos no âmbito do programa de pós-graduação, porque a sociedade, de forma geral, ela não entende muito bem quando você diz, eu sou um pesquisador, certo, mas você faz o quê? Então, só pesquisa? você estuda, você só pesquisa? Então, esse podcast ajuda a universidade a divulgar numa linguagem mais simples, né? Embora, às vezes, a gente falando, né? Eu sei que eu estou falando para estudantes, eu vou rebuscar um pouco o que eu estou falando, mas vocês sabem muito bem fazer isso, simplificar essa linguagem para atingir um público que tem curiosidade, mas não sabe como chegar. Então, parabenizar pelo podcast, porque vai, de certa forma, ter um alcance que eu, como professor sozinho ali, né, não vou ter. E, além disso, né, esse espaço mesmo de reflexão. Obrigada, professor. Nada. Obrigado. Bom, É é isso. Por esse episódio é só. Finaliza aí pra gente, por favor. Então ficamos por aqui, fiquem ligados que a gente está sempre lançando os nossos episódios, como vocês já sabem, quinzenalmente. Lançamos nas nossas redes sociais também, no nosso Instagram. Com alguns cortes também. É o Divulga Edu, tem lá no Instagram, a gente vai divulgando alguns cortes, então em breve tá lá. Vai estar o vídeo completo no YouTube, né, no canal Divulga Edu, E vão ter alguns cortes aí do professor Rony falando um pouco sobre sua experiência no México, no sanduíche e assim por diante. E é isso, ficamos até a próxima. Até mais.